No vídeo de hoje vou falar sobre filhos de papás e de mamãs que têm muito sucesso. É uma temática que cada vez começa a encontrar mais problemáticas familiares, porque esta geração e repito, são filhos de papás e de mamães que tiveram sucesso na sua vida, acabam por desvirtuar o que é o sucesso. Por isso vamos lá desconstruir isto para ver onde é que os problemas aparecem, não é? Primeiro, todos eles têm em comum terem papás e mamães que têm a possibilidade de lhes dar o que os pais e as mães não tiveram. Por isso, os pais e as mães construíram tudo com esforço, sacrifício, anos de trabalho e hoje em dia têm empresas, têm fábricas, têm farmácias, têm clínicas. Por isso, e estas pessoas tiveram filhos. Não é? Supostamente nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas nem sempre o melhor lhes faz bem. Nós, hoje em dia, é muito difícil ensinarmos aos nossos filhos o que é o sacrifício, porque a facilidade é tanta e a diversidade do que eles têm é tanto que o sacrifício para eles já não faz sentido. Mas estes pais e estas mães souberam o que é o sacrifício. O que têm hoje não quer dizer que o tenham tido sempre, não é? Muitos tiveram vidas muito difíceis, não é? Não conseguiram, por amor, passar para os filhos estas aprendizagens do sacrifício. Não é? Por isso, vamos já desconstruir isto e ver o que é que isto, hoje em dia, em termos de conflito, traz depois estes papás e as mamãs aos gabinetes de psicologia para verem como é que conseguem gerir já uma consequência, que é estes filhos terem boas vidas suportadas pelos papás e pelas mamães, pensando que são uma geração de sucesso. Ora, vamos lá. Por isso, são uma geração de sucesso não experienciado. Por isso, eles têm as coisas, mas não se sacrificaram para as ter. Por isso, hoje em dia, eles acham que, por terem as coisas, por isso, no comparativo, mais do que as outras pessoas, os outros jovens que não têm o que eles têm sucesso. Não é? Isto é muito pelo comparativo. Hoje em dia a sociedade é feita basicamente de comparações, né? Ricos, pobres, pessoas que têm que não têm, pessoas que conseguiram e pessoas que não conseguiram, pessoas que têm muitas possibilidades, outras que não têm possibilidades nenhumas. Esta comparação, hoje em dia, para esta nova geração, é muito importante eles serem a parte menos criticável. Por isso, a que tem mais possibilidades, a que tem mais sucesso, a que tem mais coisas, porque só assim é que eles julgam que têm sucesso. Não é? Isto vê-se muito, por exemplo, nas universidades, onde há alunos que têm muito boas notas, mas pais com muito poucas condições, e outros que têm notas razoáveis, mas que têm bons carros, boas roupas e boas vidas, e estes que têm bons carros, boas roupas e boas vidas, acham que têm mais sucesso que os outros, porque os outros são pobres, ou não têm as mesmas condições, ou não conseguem ir às mesmas festas, ou não têm as mesmas coisas no comparativo. Por isso, há aqui quase um desvirtuar do que é um sucesso hoje em dia, não é? Por isso, isto foram os papás e as mamães que construíram e os filhos, são os usufrutuários, não é? Por isso, vivem em boas casas dos pais, andam em bons carros dados pelos pais, boas roupas, boas marcas, têm vidas que a maior parte dos portugueses trabalhadores não podem ter. Por isso, na prática, esta geração acha que tem sucesso, não é? Por isso, andam a tirar cursos que muitas vezes podem não ter até objetivos, não é? Muitas vezes eles o que querem é estar 5, 6, 7 anos, porque muitos até repetem de anos, de boas vidas, porque são 5, 6, 7 anos a serem sustentados pelos papás e pelas mamães em universidades, não é? E isto, quem conhece o meio universitário sabe que isto é uma borga constante, não é? Poucos são os alunos que estão lá para o objetivo nota, estão lá no objetivo de terminar o curso e depois vão ver o que é que podem fazer com esse curso. O problema é que estes filhos e papás das pessoas, dos papás e mamães que têm sucesso, não vão procurar emprego, porque geralmente vão continuar nas empresas e nos negócios dos pais e das mães. Por isso o curso não é a grande prioridade, não é? Ora, isto já lhes tira aqui o tal sacrifício, o tal foco, não é? Por isso,
é uma geração, isso já se começa a ver, que vai ficar até aos 30, 40 anos em casa dos papás, porque enquanto estão em boas casas não precisam de as pagar. Por isso, têm um rendimento, mesmo ser dado pelos papás e pelas mamães, muito acima de uma média de pessoas trabalhadoras, não é? Que trabalham para ter um ordenado, digo eu, numa média, porque nós vivemos num país pobre, não é? Hoje em dia temos médicos a saírem a ganhar 1.200 euros, temos engenheiros a saírem, que se arranjarem empregos, a ganhar 1.200 euros, advogados a ficarem no desemprego ou irem a trabalhar como trabalhadores independentes a ganhar muito pouco. Por isso, esta é a média. Ora, quando nós temos papás e mamães que conseguem dar vidas a filhos que sem trabalhar têm estes valores, o sacrifício não tem lógica para eles, não é? Por isso, vivem em casa dos pais, usufruem das vidas que os pais lhes proporcionam. Geralmente têm bons carros, porque os pais e as mães, obviamente, de boas vidas proporcionam estas mordomias, não é? Usam os últimos gadgets tecnológicos, não é? Os melhores telemóveis, os melhores computadores. Haja dinheiro para haver o que houver, não é? As motas elétricas, os skates, as trotinetes, o que eles querem, os papás e as mamães dão. Porque o que os papás e as mamães querem é que os filhos sejam felizes, não é? Tudo isto pago pelos papás, obviamente, não é? Muitas vezes o primeiro trabalho que têm é nas empresas dos pais e das mães, não é? São super inteligentes porque muitas vezes copiam sucessos alheios. Isto é uma geração muito pendurada nas redes sociais. Se juntarmos 100 e os ouvimos falar, eles falam todos a mesma coisa, da mesma maneira, com a mesma verbalização, utilizando os mesmos argumentos, por isso isto é quase copiam-se uns aos outros. E depois, claro, tem o Google, não é? Vivem googlando, não é? Não sabem, vão ao Google. Muitos desta geração até desvalorizam muitas vezes os pais. Há destes pais e mães que não tiveram cursos, não é? Têm hoje em dia empresas de sucesso e não tiveram a possibilidade de ter um curso. E estes filhos acabam por os desvalorizar porque eles têm um curso e os pais não têm, não é? E os pais, em vez de imporem aqui alguma limites no sentido de haver respeito e uma obrigação de admiração e elogio dos filhos para com os papais, desvalorizam. Por amor, não é? Isto vai desembocar numa falta de respeito, obviamente, não é? Porque isto vai continuando, a geração habitua-se a fazer isto, não é? Hoje em dia, depois acabam por vender a ideia aos papás e às mamães de que podem ser bloggers, youtubers, influencers, que na prática investem dinheiro nestas tecnologias, andam nas redes sociais, mas muito poucos são os que se conseguem sustentar. Aliás, as redes sociais são feitas, é um esquema de pirâmide. Há um que tem sucesso e depois andam ali milhares a querer esse sucesso. Mas estes são sustentados pelos papás e pelas mamães, não é? Muitos até têm muita visibilidade, mas se formos espremer a ver quanto é que aquilo dá em dinheiro, conseguem pagar uma casa, um carro, uma renda? Não conseguem, porque eles vivem do dinheiro dos papais e da mamã, nas casas dos papais e mamães, com os carros e com tudo dos papais e das mamães, não é? Por isso, resumindo, são um sucesso sem um esforço próprio, não é? Eles têm as coisas, mas não tiveram o sacrifício, por isso não há a correlação de trabalho a rendimento, não é? Ora, o que é que esta geração tem em comum entre eles, não é? Porque existe uma classe média alta, uma classe média em Portugal abrangente, e estes filhos destas classes médias destas pessoas que eu estou a falar, não é? Por isso, o que é que eles têm em comum? Verbalizam todos, eles sabem tudo, não é? São especialistas em tudo. Então, nas conversas que têm com pessoas mais velhas, vemos que eles quase que se superiorizam, não é? E geralmente criticam os pais e as mamães dizendo que isto já são outros tempos, que o que eles sabiam agora já não é, que já há novas técnicas, novas tecnologias, novas formas de gestão. Na prática, querem mandar naquilo que foi construído pelos pais e pelas mães, visto que os papais e as mamães lhes deram emprego, não é? E quando os pais e as mães lhes dão emprego, o que querem é que eles continuem com os seus negócios, não é? Geralmente falam umas linguagens entre eles muito enigmáticas, só eles é que se percebem uns aos outros, não é? E eles usam isso também para se diferenciar da geração dos pais e das mães. Hoje em dia houve uma geração entre os 20 e os 25 a falar e a maior parte daquilo é incompreensível, não é? Experimento o que é que eles querem dizer, muito pouco.
de lá sai. Não é? Ora, como são filhos de papais e mamás, exigem as mordomias todas, não é? Os tais carros, roupas, acessórios e sapatos e relógios, tudo de marca, não é? Isto é tudo em comum, porque isto são modas, não é? São os pais e as mães têm muito orgulho social destes filhos, não é? Mas nas vidas privadas, não é? Acabam por ter algum sofrimento e alguma desilusão por os filhos viverem uma vida que na prática aquilo não é uma vida deles, é uma vida dos pais. Eles é que estão a decalcar para os filhos porque têm dinheiro para o fazer, não é? É aqui que começam os conflitos, não é? Porque depois temos pais e mães, não é? Que veem algumas faltas de respeito dos filhos para com eles, não é? E como nunca lhes impuseram respeito, agora são desrespeitados, não é? E estes pais e mães sofrem, porque obviamente não conseguem agora pôr limites a estes filhos que andaram em roda livre, não é? E muitas vezes é um desrespeito no sentido mesmo de desvalorizar os pais e mães, quase no sentido de agora a empresa é minha, agora os negócios são meus, eu é que sei, vão à vossa vida, deixem o negócio para mim. Ora, estes pais e mães sabem que os negócios envolvem sacrifícios, não é? E não é com esta gestão que hoje em dia esta nova geração faz que o negócio se vai manter ou crescer. A maior parte deles até destrói os negócios dos pais. Quantos, não é? É que têm grandes negócios e põem lá os filhos e os filhos dão cabo daquilo tudo. Porquê? Porque não tem esta correlação de sacrifício, não é? Esta geração que nunca fez nada, não sabe. Eles sabem vender, eles sabem arranjar clientes, eles sabem. Só que não o conseguem fazer no tempo. As empresas dos pais e das mães têm 20, 30, 40 anos a fazer com sucesso. Ora, esta nova geração sabe fazer algumas coisas, mas não consegue fazer no tempo. A pior coisa que pode acontecer hoje em dia é estes filhos dos papais e das mamães estarem nos negócios dos papais e das mamães e contratarem pessoas. Eles vão exigir destas pessoas o que eles nunca fizeram na vida, não é? Geralmente são até demasiado exigentes para com os empregados e empregadas que contratam. Ora, vão exigir o que eles nunca fizeram, porque eles tinham os papás e mamães e estão naqueles lugares porque são filhos dos papais e das mamães, não é? Geralmente são muito viciados em tecnologias no sentido de tempo, não é? Passam muito tempo nas redes sociais, nos jogos, e depois, obviamente, isto traz outros vícios, não é? Sejam eles quais forem, não é? Álcool, drogas leves, farmacologia, porque é impossível estarem tanto tempo em novas tecnologias e não haver um cansaço, porque também dormem pouco, não é? Esta nova geração tem o pior sono da história, não é? Dormem muito pouco, ou dormem de dia, porque geralmente à noite encontram-se nas redes sociais e nos jogos das plataformas online e estão todos lá a acordarem-se uns aos outros, não é? Isto é, aos 16, 17, 18, 19, enquanto estão nas universidades, é isto a vida deste pessoal, não é? E os papais e as mamães assistem isto fora, mas como não há dinheiro, não é? O menino ou a menina pode reprovar um ano, ou pode... E hoje em dia, esta nova geração até usa este truque. Eles não reprovam de ano, têm, mas é cadeiras em atraso. Às vezes estão no 5º ano e ainda não têm cadeiras feitas do 1º e do 2º ano. Obviamente, chegam ao 5º ano, têm que fazê-las, por isso andam lá no 6º, 7º e 8º ano. Os papás assistem a isto tudo, não é? Sem nada lhes impor, não é? Estamos a falar de muita gente. Aliás, em Portugal já há estudos que existem à volta de 300 a 400 mil jovens que não trabalham nem estudam. Não é? Obviamente não são estes todos filhos de papás e de mamães, mas há muita geração que não faz nada. Não trabalha nem estuda. Por isso, de onde é que lhes vem o rendimento? Dos papás e das mamães de sucesso, muitas vezes papás e de mamãe que não têm sucesso, mas que os andam a sustentar com muito sacrifício, avós que durante muitos anos, se calhar, nunca deram tanto aos filhos, dão aos netos, e tudo isto desvirtua a parte do sacrifício e do que se espera hoje em dia numa educação, não é? Que é os filhos gerarem tanto sucesso como os pais com mais facilidade. Por isso não precisam estar 20 ou 30 anos a terem sacrifícios, podem não ter durante 5, 6 anos, não é? Mas não, como não querem fazer sacrifícios, eles querem, mas isto é tudo muito artificial, muito postiço, não é? Ora, aqui o que nós temos muitas vezes é que
esta gente depois até diz que tem poupanças, né? As poupanças que têm são os dinheiros que as mamães, os papás, os avós, os tios lhes vão dando, né? Raras são esta geração que vai trabalhar, não é? E os que vão trabalhar são até gozados por estas pessoas, não é? Outros países, Inglaterra, França, Estados Unidos, é natural ver até filhos de pais com muito dinheiro a fazerem os seus cursos e a terem part-times nos McDonald's, nas Globos de entrega. Vão fazendo alguma coisa porque querem ganhar alguma autonomia em relação aos pais. Em Portugal não se vê muito esta situação. Filhos de papás e de mamães com algum dinheiro usufruem do dinheiro do papai e da mamãe. Ora, não é de admirar que cheguem aos 30, 40 anos e nunca tenham feito nada na vida, não tenham construído nada. Tudo o que têm é usufruto, foi construído pelos pais e pelas mães. Ora, aqui, quando é que começam os problemas e quando é que os pais começam à procura, por exemplo, dos psicólogos para resolver o problema? É quando estes filhos, que são o orgulho dos pais, começam a desvalorizar os pais e as mães, não é? É faltarem ao respeito. Muitas vezes até na verbalização. Ou muitas vezes nem ligando ao que os pais dizem. Vão fazer as vidas deles e a única coisa que querem é que no final do mês os papás paguem tudo, não é? É uma geração que faz muita chantagem emocional, não é? Em termos com os pais e com as mães. Então, se houverem pais e mães separados, conseguem negociar com um e com o outro, não é? Gastam demasiado dinheiro, muito dele até deitam dinheiro quase ao lixo em projetos especiais destes, das redes sociais, dos sites, que na prática depois aquilo espremido não dá nada, não é? Só deu prejuízo, mas o dinheiro é dos papás e das mamães, não é? Muitos papás e mamães até são fiadores de muitos projetos dos filhos e aquilo dá para o torto e os pais têm que pagar isto tudo. E aqui já nem é preciso ser papás e mamães com algum sucesso e algum dinheiro. Temos muitas famílias que estão endividadas já porque foram fiadores dos filhos que meteram-se em projetos e aquilo não deu nada, não é? Seguem as modas, fazem os projetos, gastam ali dinheiro porque garantem que aquilo vai dar dinheiro e de repente aquilo não dá dinheiro nenhum, não é? Ora, também não é de admirar que muitos destes filhos entrem nos negócios dos pais e das mães e de passado X tempo os negócios tenham problemas. Problemas que nunca tiveram com os papás e com as mamães, não é? Porque a gestão é diferente. Os papás e as mamães queriam algo para deixar aos filhos e estes aqui não se preocupam com os filhos deles. Estão preocupados muito só com eles, não é? Ora, são uma geração de sucesso à custa dos sucessos que não reconhecem aos pais e às mães. Porque esta geração não elogia os pais ou admira os pais por eles terem boas vidas. Não. Muitas vezes até os desvalorizam. Não é? Usufruem de tudo isto, não é? Mas estão sempre a desvalorizar. Eles é que são os bons, eles é que têm sucesso, eles é que conseguem, neste comparativo, desvalorizam sempre os pais, não é? Ora, isto é um sucesso, nós já sabemos, com a nossa idade, não é? Tendo filhos que deveriam, no mínimo, ter um bocado de sacrifício na vida, sabemos que nada se consegue sem sacrifício, não é? Consegue-se. Este pessoal, esta geração consegue. Só que é com sacrifício com os pais e com as mães, não é? Por isso, o que é que eles têm em comum também? Nenhum reconhece isto, não é? Nenhum reconhece que as vidas que têm é fruto do sucesso dos pais, não é? Acham que o sucesso é deles, mas acreditam mesmo, porque foram educados assim, obviamente, não é? Como é que se vai dizer a um adulto de 25, 30 anos, não é? Que nunca trabalhou na vida, a não ser nos negócios dos papás e das mamães, que não tem sucesso, não é? É impossível, porque ele depois faz o comparativo. Não, mas e os meus colegas de curso, nenhum deles, estão todos desempregados, ou ninguém conseguiu empregos, ou então empregos que ganham pouco. Claro, porque não são filhos de papás e de mamães. Estão no tal sacrifício para conseguirem alguma coisa. É neste comparativo que acontecem os problemas. Pois é necessário hoje em dia nós, os adultos e filhos e pais destes filhos, né, termos a noção que isto não lhes faz bem nem a eles. Porque ou são filhos de pais muito ricos e passam uma vida inteira que não têm problemas financeiros, ou então facilmente um negócio de 20, 30 anos na mão destes filhos dura de 5, não é? E de repente o dinheiro acaba e estes adolescentes, estes adultos, já não são adolescentes, adultos, não sabem gerir, não sabem fazer nada, nem sabem trabalhar para os outros, porque trabalharam sempre para papás e para as mamães, obviamente em lugares onde nada lhes era exigido e nada lhes era avaliado para ver se tinham a competência para tal. Por isso, depois, muitas vezes, a adaptação a uma vida real, quando o dinheiro acaba, é muito difícil, não é? Por isso,
ainda aparece aqui uma faixa de papás e de mamães, não é? Que veem realmente um problema que criaram aos filhos por lhes terem dado tudo. É necessário nós termos esta consciência de que muitas vezes dar tudo não é o melhor.